Se tiver aí, já pode colocar o pessoal da mídia. Quando eu conheci o Anderson em Bombinhas, onde eu estava pastoreando, uma cidade litoral catarinense. Estive lá no Prestédio Catarinense durante 10 anos e olha aí, hoje eu acho que nós estamos mais bonitos, né? Hoje nós estamos mais bonitos. Essa foto nós tiramos lá no Morro do Macaco, né? Um lugar turístico lá de Bombinhas, e o Anderson foi lá, esse paizão abençoado, né? Esse homem de Deus. Nós temos a mesma idade, mas ele é uma pessoa que desde então tem sido assim um canal de bênção na minha vida, na minha casa, na minha família. E desde lá, 2011, nós começamos uma caminhada juntos. E eu me lembro que quando ele chegou lá, e eu estava já pastoreando, cuidando da igreja e passando por algumas situações, e a gente pôde sentar e ter um tempo de começar ali um tempo de discipulado. E foi algo assim maravilhoso. Quem conhece o pastor Anderson, caminha com ele, sabe que ele não tem hora para parar. Então assim, nós começamos o discipulado, ali à noite nós varamos a madrugada em discipulado e conversa, e assim tem sido por muito tempo, né? Em alguns discipulados que a gente já passou, ele também já fez alguns discipulados também aí com o pessoal, sabe disso. Mas assim, o fato de realmente dar um tempo de qualidade, e o discipulado tem muito isso, né? Você realmente dedicar ao outro um tempo de qualidade. Não é só, eu tenho uma hora para gastar ali, eu tenho uma hora para passar com você. Não, é realmente gastar tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade é um tempo para dar direção, é um tempo para que você possa projetar o outro. E queridos, eu falo isso porque um dos motivos que me fez sair do litoral catarinense, prestério catarinense, vir para cá, foi justamente entender a importância de estar mais perto, né, de uma cobertura e de um discipulador que poderia estar me ajudando. Quando eu saí de Santa Catarina e vim para cá, eu estava com 10 anos de ministério, e eu confesso, tenho alguns colegas aqui que também são pastores, que estão no ministério, sabem, né, dos desafios que o ministério tem. Eu fui assumir o ministério pastoral com 23 anos. Então, 23 anos, a minha esposa tinha 19 anos. Então, pensa, né? Nem presbítero eu nunca fui. Então, eu fui para o seminário, fui formado, me preparei ali, né? E assim que surgiu a oportunidade de estar trabalhando, eu fui. Então, assim, para mim foi muito desafiador. Então, nesses 10 anos, primeiros 3 anos de ministério, eu passei por várias situações, eu e minha esposa, e assim, muita coisa, eu precisava de cura, de restauração. E quando chegou 10 anos de ministério, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuava do jeito que estava e acabava com tudo, acabava com a minha saúde física, acabava com a minha saúde emocional, acabava com a minha saúde espiritual, acabava com o meu casamento, acabava com a minha vida em todos os aspectos, ou eu parava, freava e me admitia que eu precisava de cuidado. E foi aonde eu dei um grito de socorro, né? E o pastor Anderson, ele me abraçou, pastor Anani, né? Esse casal fantástico, né? E essa igreja também fantástica, abençoada, que é a família Peniel. Em 2018, 2019, eu fiquei aqui com eles, sendo cuidados, literalmente passando por um processo de cuidado, um processo de restauração, e foi um tempo muito precioso. Mesmo desde 2011, eu e o pastor Anderson, a gente sempre manteve esse discipulado, mesmo que à distância, né? Ele foi um tempo para o Acre, depois veio para Cianorte, mas a gente sempre estava conversando. Quando ele ia para lá, a gente conversava. Quando eu vinha para cá, a gente também tinha uma conexão. Mas foi algo que a gente foi construindo ao longo do tempo. E isso acrescentou muito na minha vida, queridos. E eu louvo a Deus porque hoje eu vivo, muito que eu vivo hoje é fruto dessa caminhada junto, desse discipulado, desse relacionamento, de uma transparência, né, de algo que trouxe cura, restauração para a nossa vida. Eu falo que a gente como líder, a gente chega no momento que às vezes a gente acha assim que, bom, eu sou um pastor, né? E agora, quem que vai cuidar de... Né? Aquela história, né? Quem é o pastor do seu pastor? Tem um livro, né? Que o autor diz, quem é o pastor do seu pastor? Quem cuida do seu pastor? Quem que cuida da liderança, né? E se um pastor ele não é bem cuidado, se uma liderança ela não é bem cuidada, ela não vai conseguir liderar bem, ela não vai conseguir pastorear bem. E eu entendi isso.
E por isso eu me submeti a um processo, né, de cura, de restauração e também de cuidado, de discipulado. Hoje eu vejo o discipulado como algo que traz cura, como traz proteção para a vida da gente. E quando a gente olha para a palavra de Deus, 2 Timóteo, o pessoal pode colocar aí para nós também. 2 Timóteo, a gente vê aqui Timóteo ele falando sobre justamente essa linha, né, dessa geração de discipulado. E olha que interessante. Ele diz assim, ó, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Portanto, você, meu filho. Então, Paulo, ele fala assim, você, meu filho. Então, a ideia do discipulado não é a questão de você controlar a vida de uma pessoa. Porque essa pessoa, ela não te pertence, essa pessoa não é sua, amém? Não foi você que morreu por ela na cruz, amém? Ela pertence a Cristo. Você não faz discípulo para você, você faz discípulo para Cristo. Ele é o Senhor dessa pessoa, Ele é o Salvador dessa pessoa. Porém, uma vez que você tem Cristo na sua vida, você se torna um canal de transferir a vida que você recebe de Cristo para outra pessoa. E aqui Paulo diz assim, ó, portanto você é meu filho. Então, essa expressão de filho, ele está justamente trazendo a ideia de alguém que ele está cuidando, como um pai cuida de um filho. Então, você poder olhar hoje para aquela pessoa que você pastoreia, para aquela pessoa que você lidera, ou até mesmo você sendo pastoreado, liderado, discipulado, você entender que existe esse cuidado de fato de mãe para filha e de pai para filho. Desse entendimento de que você está ali também para cuidar, independente da idade que a pessoa tenha. Porque aqui nós não estamos falando, porque ele tem que ser mais velho ou ela tem que ser mais velha, mas uma questão de autoridade daquilo que você recebe, daquilo que Deus liberou sobre a vida daquela pessoa e que ela pode realmente, como homem e mulher de Deus, ser um instrumento, um canal que vai te ajudar. E ele fala assim, ó, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E ele fala, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie aos homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Ou seja, ele está dizendo claramente isso. Olha Timóteo, fortifica-te nessa graça. Como um pai que cuida do filho, você precisa realmente estar se fortificando nessa graça em Jesus. Agora, isso não para em você. Precisa dar continuidade, ou seja, você vai ser ministrado e você vai ministrar a outros. Como foi falado aqui, somos abençoados para nos tornarmos um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, aquilo que eu recebo, eu preciso transferir a outros. Aquilo que você recebe, você precisa transferir a outro. Porque senão nós nos tornamos um evangelho o quê? Egoísta. Cristãos egoístas, que estamos apenas, como diz a expressão, né, o crente SSS, né, sentado, salvo, satisfeito. Ou seja, estamos ali, né, e não queremos absolutamente mais nada. Tá bom, aqui eu participo de um culto aqui, participo de uma reunião ali, vou fazer isso, aquilo, mas eu não estou reproduzindo discípulos, eu não estou fazendo aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 28, 19, onde ele fala, ide por todo mundo e fazer discípulos. Então, fazer discípulos, então esse é um processo. Então, esse fazer, esse ensinar, esse treinar, esse preparar, isso demanda muito na minha vida e na sua vida, queridos. E muitos de nós, muitas vezes, não queremos gastar, não queremos nos deixar gastar, como o próprio apóstolo Paulo fala, que ele se deixou gastar, ou seja, para forjar no outro o caráter de Cristo. Então, é entender que viver essa questão do discipulado, e a gente sabe que por aí tem muita ideia distorcida, né? Até do controle, que às vezes, por exemplo, olha, você não pode comprar uma roupa sem que o discipulador autorize, você não pode comprar um carro sem que o discipulador esteja em concordância com aquilo, você não pode fazer determinada coisa se o discipulador não falar, não é um controle, não é um domínio, não é isso que a Bíblia nos ensina. Ao contrário disso, é justamente a transferência da vida de Cristo sobre nós. É onde a gente entende, a gente se torna apenas um canal, onde a vida de Cristo que está sendo ministrada em nós, ela também seja ministrada na vida do outro. Agora, o que eu entendo é que o discipulado é maravilhoso, por quê? Porque é uma caminhada
que você está ali não sozinho, mas tem alguém junto com você. E a própria Bíblia diz que melhor andar em dois do que um, porque se um cair, tem o outro para levantar. Queridos, sejamos sinceros, ninguém aqui é perfeito. Deus não nos fez aqui para andar sozinhos, para ser uma ilha isolada neste mundo. Todos nós aqui já passamos por frustrações, decepções em relacionamentos, sim ou não? Todos nós já passamos por alguma rejeição, todos nós já fomos feridos ou ferimos alguém em algum relacionamento, mas nem por isso nós vamos travar a nossa vida e vestir uma armadura e falar assim, agora eu não me aproximo de ninguém e ninguém se aproxima de mim, porque eu já fui ferido, machucado em relacionamento. Se eu fosse pensar assim, eu já tinha abandonado o ministério já faz tempo. Eu não estaria fazendo o que Deus me chamou para fazer se eu não me permitisse ser tratado e cuidado e viver nesse sentido de relacionamento. Então hoje eu entendo a importância disso porque eu vivo isso na prática. Né? Ainda hoje nós caminhamos juntos, eu e o pastor Anderson, a gente tem os nossos tempos juntos de alinhamento, de conversar, de ter um tempo de realmente desfrutar muitas vezes juntos. E eu falo que essa questão do discipulado é algo tão maravilhoso porque realmente a gente começa a ver, queridos, que não é um fardo, não é aquela coisa pesada, não é aquela coisa que você está fazendo como se fosse uma obrigação. Eu tenho que ir lá discipular, eu tenho que ir lá fazer tal coisa, Não, mas é porque é a essência de Cristo, é o agir de Deus na tua vida, é o mover do Espírito Santo que te constrange a fazer isso. E aí eu fico olhando para esse texto que Jesus mesmo diz, quando ele fala assim, ensinando tudo que eu vos ensinei, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu fiz sobre a vida de vocês, repassem isso. E quando a gente fala de ensino, a gente entende que o próprio Jesus, ele era muito didático na forma dele ensinar. Por quê? Ele não ensinava somente através dos seus sermões, das suas pregações, através daquilo que ele falava, mas muito mais através da sua vida, da sua caminhada. Ou seja, quando você olha para Jesus, você vê alguém ensinando nos seus gestos, no seu exemplo. Então os discípulos, eles aprendem não só ouvindo, mas também através daquilo que Jesus fazia. E aí, amados, olha que coisa interessante. Olhando e vendo isso, olhando e vendo o agir de Jesus, vendo o cuidado de Jesus na vida deles sendo reproduzido, chegamos hoje a mais de 2000 anos, a igreja está aqui, discípulos têm sido preparados ao longo desses anos, porque pessoas entenderam justamente essa ideia do ensino, da preparação, de alguém que não está fazendo por uma obrigação, mas que está vivendo. Porque, queridos, é mais do que eu entender que eu tenho uma agenda religiosa para me cumprir como crente, mas é que eu vivo Cristo, então eu tenho prazer em reproduzir Cristo na vida do outro. Eu tenho prazer em viver uma vida de discipulado, uma vida de relacionamento, uma vida realmente onde existe o amor e cuidado. Aquilo que Tiago capítulo 5 vai dizer sobre nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros para que haja cura, restauração. Quando nós temos essa transparência e nós conseguimos viver essa confiança dentro do discipulado, você não tem um medo de poder abrir o seu coração e compartilhar de coisas internas que estão lá dentro do seu coração e que estão te matando. Eu por muito tempo vivi calado por conta de coisas que dentro de mim estavam me matando. Mas quando eu entendi que eu precisava abrir o meu coração e compartilhar e realmente trazer para fora aquilo que estava angustiando a minha alma e entender que isso era necessário para a minha vida, isso trouxe cura e restauração para a minha vida. Isso melhorou a minha vida em várias áreas. Eu lembro que eu estava numa situação, queridos, durante um período do ministério, em que se eu ouvisse um celular tocar, simples toque de um celular, o meu coração, ele disparava. Não precisa levantar a mão aqui, mas tem alguns pastores que estão aqui, alguns líderes que estão aqui que sabem disso. Que às vezes você está numa tensão tão grande, a tua alma está gritando lá dentro, você está tão mal que você não pode ouvir um barulho no celular, porque o que vem na sua mente é aquilo, problema. E aquilo vai gerando uma pressão interna, e aí você vai lidando com aquilo, mas aquilo vai te consumindo. Então, eu vivi muitas situações que às vezes não conseguia dormir direito, porque a cabeça estava ligada naquilo. Eu não conseguia fazer determinadas coisas, porque eu estava vivendo aquela angústia. Tanto é que eu fui fazer uma bateria de exame, cheguei no médico, o médico falou assim, olha, você está bem, filho, você é um cara novo, você está legal, não tem nada contigo. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, você tem que cuidar do teu coração.
Porque o que não está bom são as suas emoções. Às vezes, fisicamente, você pode até estar bem, mas emocionalmente, muitas vezes, a nossa alma está doente, machucada e ferida. E Tiago 5, ele fala justamente dessa confissão no sentido de trazer aquilo que está aqui dentro e vomitar, para que haja uma cura e uma restauração. E, amados, e para que isso aconteça, precisa haver o quê? Confiança, precisa haver transparência, mas precisa haver também humildade. Uma das coisas que nós temos, muitas vezes, é justamente esse orgulho próprio, esse orgulho que não nos deixa romper com barreiras. Esse orgulho que não nos deixa ter uma humildade de achar que eu poderia, por exemplo, sentar diante do Anderson e pensar, puxa vida, eu me formei antes dele no seminário, eu estou pastoreando antes que ele no seminário, eu tenho mais tempo de pastoreio que ele no seminário, eu tenho mais tempo de seminário que ele, mas eu tenho mais tempo de experiência no campo do que ele, e falar assim, puxa vida, eu que deveria estar fazendo com isso, e agora ele está fazendo isso, eu poderia fechar o meu coração, não, quem é ele para fazer isso? Agora, no momento que eu entendi, cara, não é assim que funciona. Se eu estou mal, eu estou bem, existe uma graça sobre ele e Deus tem dado isso àquela pessoa. Então nós não estamos falando aqui de uma idade, mas de uma maturidade daquilo que Deus tem e que Deus vai usar pessoas para serem instrumento de Deus na minha vida. Então eu não posso pensar porque eu tenho 20 anos de ministério, 50, 30, que eu não posso sentar diante de alguém que é mais novo muitas vezes, mas que Deus está dando uma graça para ele, capacitando ele para ser um canal de Deus para me aprender com ele. Então é aquela história, quem não está pronto para sentar, para aprender, não está pronto também para ensinar. Se eu não sou capaz de sentar aqui e ouvir o meu irmão que está ministrando e aprender com ele, e assim como muitos de vocês estão aqui hoje também aprendendo, recebendo da parte de Deus, nós não podemos ter essa capacidade de ensinar para o outro também. Então essa humildade de reconhecer, eu preciso de alguém, eu preciso compartilhar. A minha pergunta é hoje, quem você tem que você pode abrir o coração? Você que é pastor que está aqui, você que é líder que está aqui. Hoje, seja sincero, você consegue chegar no seu pastor, abrir o seu coração, compartilhar dos seus problemas, das suas dificuldades com ele? Você tem essa transparência com o seu pastor? Você consegue chegar e falar daquilo que você tem vivido? Você que hoje é pastor, quem está cuidando do seu coração? Quem está cuidando da sua vida? Quem que está te ajudando nesse processo, nessa caminhada? E queridos, e o discipulado é algo assim, que eu falo tão intenso na nossa vida, porque assim, é algo que além de ser realmente um instrumento de cura e de restauração para você compartilhar suas lutas, seus problemas, suas dores, suas dificuldades, mas também é algo que te projeta, é algo que te impulsiona. E hoje, queridos, para a glória de Deus, eu falo que hoje o que eu estou vivendo em 5 anos em Rondon, nós assumimos a congregação em Rondon, faz 5 anos que nós estamos lá. O que eu estou vivendo hoje em 5 anos lá, eu não vivi, eu acho que 10% do que eu vi em Bombinhas. Algumas pessoas me questionavam, falavam assim, André, você estava em Bombinhas, no litoral catarinense. Quem conhece Bombinhas lá sabe que é um lugar excelente, é quase que o céu na terra, vamos assim dizer, no sentido de maravilha, de lugar lindo, maravilhoso. Quem conhece vê, cara, como é que você sai de um lugar lá chamado Bombinhas, né, que é no litoral, para morar no interior né, do Paraná, numa cidade, né, ali onde é totalmente diferente. Agora, o que eu entendi, queridos, que eu estava, vamos assim dizer, num oásis, mas morrendo nele. Não desfrutando, não tendo uma vida abençoada e qualidade. E aí é onde eu entendi que a questão não é o lugar, mas a questão é justamente se você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida da maneira correta ou não. E lá eu estava morrendo naquele lugar. Para mim, por mais que eu estava ali, mas eu entendi que eu precisava parar e ter um tempo de restauração e cura. Então, quando eu admiti isso, eu fiz isso, eu dei uma pausa, e às vezes a gente não quer dar essa pausa porque a gente tem aquele orgulho, né? Nossa, né? Falar, mas meu Deus, eu sou pastor na igreja, e eu vou ter que admitir que eu preciso ser cuidado. E amados, quando eu fiz isso, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje, graças a Deus, meu casamento está restaurado, tem 2 filhos abençoados, e eu entendo hoje que não adianta eu querer ganhar, como né, já viram muito isso, querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa, a minha família. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada, estamos caminhando. Nesses 5 anos que nós estamos ali em Rondon, estou vivendo uma realidade muito abençoada. Esse ano mesmo é um ano que a gente está nesse processo de emancipação, para a glória de Deus. E eu queria que você jogasse a próxima foto lá, tiver aí, pode colocar. E quando a gente fala sobre esse tema, discipulado, né?
projetando filhos, eu olho para essa foto aqui, e isso aqui aconteceu no final do ano passado, quando o pastor Anderson, ele disse para nós, olha, ó filho, agora chegou a hora da gente dar um passo de fé nesse processo de emancipação. Alguém falou para mim assim, a igreja, a Peniel de Cianorte, eles querem, em outras palavras, meter o pé na bunda de vocês. Alguém chegou para mim e falou assim, ó, eles não querem mais cuidar de vocês, por isso que eles querem a sua emancipação. Mas eu sei e conheço o coração do pastor Anderson e da pastora Nani, porque já são mais de 10 anos que eu caminho com eles. Eu conheço o coração da Peniel, dessa igreja, e essa igreja ela me acolheu, e ela me ajudou, e tem me ajudado. Muito do que eu sou hoje, eu sou grato a Deus por essa igreja. Eu sou grato a Deus pelos irmãos dessa igreja, pelos pastores dessa igreja, por aquelas pessoas que olharam para mim e que cuidaram de mim e da minha família. E quando eu olho essa foto, hoje eu vejo uma realização de algo que eu não consegui fazer lá em Bombinhas, em 10 anos que eu estive lá. E era um sonho de todo seminarista que sai e quer, vamos dizer assim, entre aspas, ser bem-sucedido no ministério, que quer poder falar, puxa vida, eu estou indo para uma congregação, eu vou trabalhar e eu vou ver algo acontecendo. Hoje, para a glória de Deus, está acontecendo lá, o pastor Sandro está lá, conversei com ele semana passada, eles estão num processo lá de emancipação da igreja. Falei, cara, que coisa linda, que glória a Deus, porque eu sonhava com isso e agora está acontecendo. E está acontecendo lá e está acontecendo aqui também, porque agora nós estamos num processo de emancipação agora, de mais de 40 anos de uma igreja que está lá em Rondon e que agora estamos indo por um processo de emancipação. E eu louvo a Deus, queridos, porque hoje eu estou aqui. Eu quero convidar aqui essa palavra que fala sobre você. Paulo fala para Timóteo, olha, filho, aquilo que você recebeu de mim, você precisa compartilhar com outros. Você precisa preparar outros, você precisa levantar outros. E a gente sempre ouvia, eu ouvia muito isso, né? Presbítero é problema. Presbítero é problema. Ter uma diretoria na igreja é problema. E eu quero dizer para vocês que eu tenho a melhor diretoria do mundo. Eu tenho os melhores presbíteros do mundo. E eu quero chamar você aqui, William. Vem cá, irmão Zé. Tá faltando o Fábio aqui, mas é a primeira diretoria que está sendo formada depois de 5 anos que a gente está lá trabalhando e caminhando e levantando esses homens para estar junto com a gente. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles têm entendido sobre o propósito de Deus para a vida deles. E eles têm se posicionado justamente para estar nessa caminhada e entender justamente sobre a importância de viver o propósito de Deus, de serem cuidados, pastoreados, discipulados e transferir isso. Hoje eles estão cuidando de célula, estão cuidando de grupos pequenos, né? O irmão Zé está na intercessão com a gente lá, liderando a intercessão. O William também liderando a parte da mídia, do som da igreja. Pessoas que estão frutificando e que agora estão assumindo essa função de poder não apenas ter um título, porque eles não são presbíteros porque eles estão tendo um título. Eles já faziam e apenas hoje estão recebendo aquilo que eles já estavam vivendo na prática. Então hoje eles têm uma autoridade sobre a vida deles daquilo que eles estavam vivendo. E queridos, e hoje eu me alegro, sabe por quê? Porque eu poderia ser mais um pastor, entre aspas, que não estaria pastoreando. Como muitos de vocês sabem que muitos pastores já abandonaram o campo. Outros que tiraram a sua própria vida. Outros que sucumbiram. Outros que não acabaram com seus casamentos. Outros que hoje estão separados das suas esposas. Hoje que não estão mais com seus filhos. Famílias que estão destruídas por causa de um orgulho, por falta de um cuidado, por não admitirem que precisavam de cuidado de restauração. Se hoje eu estou frutificando na vida do William, se hoje eu estou frutificando na vida do irmão Zé,
Esse homem aqui tem idade para ser meu pai. Ele tem idade para ser meu pai. Mas se hoje eu posso, de alguma forma, acrescentar na vida dele, queridos. Se hoje eu posso derramar algo sobre a vida do irmão Zé, se eu posso hoje abençoar a vida dele, eu posso ajudar ele no crescimento espiritual dele, ajudar ele. E assim como o William também, que tem idade para ser meu irmão, eu posso acrescentar na vida dele, é porque alguém cuidou de mim. Alguém cuidou do meu coração, alguém me abraçou, alguém acreditou no meu ministério. Quando o pastor Anderson ele me chamou na casa dele junto com a Nani. E eu lembro que estava eu, Jaqueline, minha esposa, e eles falaram assim, ó, André, agora nós temos um desafio para você e para a Jaque. Enviar vocês lá para Rondon para cuidar daquela igreja. E queridos, eu orei com eles e eu chorei com eles ali, porque eu falei, Senhor, se eu posso dar continuidade, e eu não estou parando, o ministério não está morrendo. É porque o Senhor levantou alguém que acreditou, alguém que chorou comigo, alguém que se alegrou comigo, alguém que realmente se dispôs a gastar o tempo dele. Muitas vezes abriu a mão de estar com ele, com a esposa, com os filhos, para estar junto. E falar assim, filho, ó, estou aqui, estamos juntos, vamos junto. E hoje eu louvo a Deus e eu sei que através da vida do William, através da vida do nosso irmão José aqui, esses homens de Deus, eles estão reproduzindo e vão reproduzir ainda mais. Amém? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. E eu falo para vocês não são um problema, vocês são bênção na nossa vida. Eu quero chamar o pastor Antes para vir aqui. Pastor Anando, vem cá também. Hoje eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor Antes, pastor Danani. Obrigado porque lá atrás, né, nossa amizade começou. E vocês acreditaram na gente, no momento que a gente precisava, vocês nos acolheram, né? E tem cuidado da gente. E hoje a gente está frutificando, né? Para a glória de Deus, porque Deus a vida há uma vida que flui dentro de ti. E essa vida flui para trazer cura e restauração. E eu sou grato a Deus porque antes você foi esse canal de Deus na minha vida, para trazer essa vida de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Pastora Nani, esse canal de Deus sobre a nossa vida. E queridos, e hoje eu falo para você que é pastor, você não precisa caminhar sozinho. Você que é líder, você não precisa caminhar sozinho. Existem pessoas que Deus tem levantado nesses dias, pessoas que Deus quer usar como um canal para abençoar você, para abençoar. Isso tudo que está acontecendo aqui, queridos, é para promover o reino de Deus e mostrar o amor e o cuidado dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se permita ser cuidado, se permita ser pastoreado, se permita ser discipulado, se permita que essa vida de Deus ela realmente flua através da sua vida.
Hoje, se eu posso estar frutificando, querido, se eu posso estar vivendo algo hoje de bênção sobre a minha casa, sobre o ministério, é porque Deus usou essas bênçãos aqui para ser canal de bênção na minha vida. E hoje eu posso ser um canal de bênção sobre Rondon, sobre aquela cidade. Hoje poder aqui compartilhar, falar um pouquinho. E quando o Anderson trouxe essa palavra, né, ele falou: ó, pastor, ministra essa palavra para nós, discipulado projetando filhos, é justamente isso. Lá atrás, né, a gente tem vivido isso. E o que eu vejo isso muito é a ideia de que a gente não está criando, né? Como vocês já ouviram essa frase, muitos pais, eu crio filho para o mundo. Não, nós criamos filhos para Deus. E nós discipulamos vidas, pessoas para o reino de Deus. Todas as pessoas que Deus tem colocado na sua vida são justamente para que, através da vida deles, a graça de Deus se manifeste. E que, através da vida dessas pessoas, nós possamos ouvir aquilo que Paulo diz: olha, o que você tem ouvido de mim, você vai também levar para homens fiéis. E esses homens, eles vão reproduzir. E da mesma forma, eu creio que Deus está levantando, nos despertando nesse tempo, para nós entendermos o propósito dele, para que nós sejamos curados, restaurados, discipulados, abençoados, para realmente, debaixo da autoridade dele, ser cura e restauração sobre a nossa cidade. Se você acredita nisso, eu queria que você se colocasse em pé, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. O Senhor está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Queridos, hoje, se eu posso estar aqui compartilhando isso na vida de vocês, é porque o Senhor tem ministrado sobre a minha vida. É porque eu tenho vivido isso na minha vida. E eu quero poder orar juntamente com você, para que você entenda o poder do discipulado, o poder de uma vida de caminhar junto, aonde a vida de Deus ela é transferida, aonde a presença de Deus ela se manifestada através de uns aos outros. O Senhor está se movendo neste ambiente, neste lugar. Você não precisa acabar com o seu casamento, você não precisa acabar com a sua família, você não precisa acabar com as suas emoções, você não precisa acabar com a sua vida ministerial, você não precisa ser mais um que está finalizando a sua jornada antes do tempo, mas alguém que entende a importância e a necessidade de caminhar com pessoas de Deus que vão ser bênçãos sobre a sua vida. E eu quero orar juntamente com você, que você possa, em nome de Jesus, nessa noite ser despertado para isso, entender o valor de pessoas que Deus está levantando sobre a sua vida, de pessoas que Deus está colocando para ser instrumento de amor, de cuidado, de cura, de restauração sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Oh, querido Espírito Santo de Deus, Senhor, obrigado. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado pela vida, Senhor Jesus. Ó Pai do pastor Andes, da pastora Anand, Senhor, deste casal que o Senhor levantou para ser instrumento, Pai, na minha vida, na vida, Senhor Jesus, da minha família, instrumento de cura, de restauração, de amor, de cuidado do Senhor. Jesus, obrigado, Pai Celestial, porque se hoje eu posso estar frutificando, eu sei porque a graça do Senhor tem sido manifestada na minha vida, através desses canais de bênção, Senhor Jesus, que, ó Deus, são pastor Andes, a pastora Anand. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui nesse dia para ministrar o nosso coração e para nos despertar, Pai, para entendermos o valor e a importância do discipulado, o valor e a importância do caminhar junto, o valor e a importância da transparência, o valor e a importância do amor, do cuidado, da cura que existe através do discipulado, de algo que o Senhor estabeleceu, Pai querido, como um princípio de bênção sobre a nossa vida. Senhor, o Senhor sonda e conhece o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece os pastores que estão aqui, pastores de igrejas, pastores de cidades. Senhor, o Senhor levou esses teus filhos e filhas para pastorearem essa cidade, serem pastores dessa cidade.
Sabemos que cada um deles enfrentam grandes desafios nos lugares onde eles estão. Senhor, e nós entendemos, ó Pai querido, que nós precisamos, Pai, do cuidado do Senhor. Pai, nós clamamos a Ti nesta tarde, que o Senhor venha mover o coração de cada pastor, que o Senhor venha mover o coração de cada um de nós, Pai, que todo e qualquer orgulho em nosso coração, todo e qualquer, Pai Celestial, sentimento, qualquer barreira em nós que possa bloquear um discipulado, impedir de nós podermos buscar ajuda, de caminharmos juntos uns com os outros, Pai, que caia por terra, Senhor Jesus, toda e qualquer barreira, Senhor, e que nós possamos romper com isso, entendendo da importância de nós como pastores, líderes, Pai, de sermos cuidados, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Move o coração dos pastores aqui nessa tarde, move o coração dos líderes aqui nessa tarde. Senhor, ministra sobre as nossas vidas, Pai, que o orgulho possa cair por terra e que nós sejamos humildes, ó Deus, o suficiente para reconhecer a importância, Deus, da necessidade de sermos cuidados, de sermos discipulados, de caminharmos lado a lado. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, clamando a Ti, Pai, nesta tarde, em nome de Jesus, sobre a Tua igreja que está reunida aqui. Deus, uma igreja, Pai, que é a igreja de Jesus, que não tem uma placa, mas uma igreja que foi estabelecida pelo Senhor, para ser uma igreja que cura, uma igreja não apenas que tem o poder de curar, mas uma igreja que seja curada para curar, uma igreja que é liberta para libertar, uma igreja que é salva para salvar, uma igreja que é discipulada para discipular, uma igreja que é amada para amar, uma igreja que é viva e que transfere vida. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Espírito Santo de Deus, nós precisamos, Pai, nós precisamos da Tua presença, do Teu agir de uma maneira sobrenatural. Move, Senhor, através de nós aqui, Pai, que sejamos despertados, Senhor, nesse tempo, para de fato sermos uma igreja, Pai, que entende, Senhor, o princípio e o valor da essência do verdadeiro discipulado, Senhor Jesus, do amor e do cuidado, de poder cuidar, Deus, desta geração, da Tua noiva, Deus, das vidas, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai operando, vai gerando sobre cada um aqui. Ah, Senhor, eu quero Te agradecer, Pai. Obrigado, Jesus, por estas vidas. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, por esta igreja. Obrigado pelos pastores, pelos líderes. Obrigado por cada um aqui, Pai. E nós oramos para que o Senhor continue operando e agindo de maneira sobrenatural, ministrando de uma maneira maravilhosa sobre estas vidas, Pai. Assim nós oramos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, querido.